Ei, estão preparados para a próxima leitura coletiva? Sim, vamos ler os Buddenbrook, do Thomas Mann. Lembram que lá no início do ano eu coloquei aquela listinha, estamos seguindo. Teve alguns atrasos, mas eu vou comentar sobre isso. Vamos lá, saber um pouco sobre como vai ser essa próxima leitura coletiva, o cronograma e tudo mais. Vamos lá. Bom, eu vou começar com alguns problemas que teve, né, na primeira leitura coletiva do ano. Isso nunca aconteceu, mas eu acho melhor falar sobre porque tudo aqui é de forma muito clara, sincera e limpa. No início do ano a gente começou com Guerra e Paz. Vamos finalizar agora no dia 13. E aí depois iniciaremos já os Buddenbrook. E aí eu vou comentar um pouquinho sobre o cronograma dele já. O que aconteceu com o Guerra e Paz? O Guerra e Paz ficou um pouco conflituoso. A leitura ela se estendeu muito mais do que eu pensava, porque eu calculei essa leitura, para mim foi uma releitura, tá? E inclusive eu fiz uma outra leitura coletiva aqui no canal, que foi a primeira leitura coletiva do canal. Então foi lá em 2017. E eu calculei essa leitura coletiva de acordo com o mesmo tempo da primeira leitura coletiva que eu fiz, mas aí aconteceu, eu não sei o que. Tanta coisa aconteceu no meio do caminho que a leitura foi se estendendo. E foi se estendendo porque eu precisava dar mais tempo à galera, porque, gente, não adianta. Se você está lendo um livro muito extenso e aí você está em dia e outras pessoas estão em dia, mas outra parte não está em dia, do que adianta você fazer uma leitura coletiva? Se a leitura é coletiva, então tem que ter todos. E assim, para que todos possam participar, todos têm que estar em dia. E teve algumas vezes que eu dei mais uma semana, outras vezes mais outra semana. Então eu acho que no geral, se eu não estou enganado, a leitura coletiva ela atrasou entre um mês ou 15 dias por aí. Entre um mês ou 15 dias a mais, né, do que esperado. Era para durar em torno de 3 meses, ou era 3 meses e meio, e já pulou para 4 meses. Então, foi por causa dessas prorrogações que eu achei adequado, e muita gente vinha me pedir, Christian, era bom tu dar mais uma semana para a gente ficar em dia. E, enfim, estamos indo, a próxima live agora é dia 13, e vamos comentar, né, vamos finalizar esse livro, que é um livro muito monumental. Não é um livro difícil de ler, não é um livro trabalhoso, é porque ele é extenso, né? Então, quanto ele é extenso, dá um certo trabalho, porque não temos só essa leitura para fazer, temos inúmeras outras. Mas vamos dar continuidade ao nosso projeto. Eu pensei seriamente, no finalzinho agora, né, já finalizando o projeto do Guerra e Paz, eu pensei seriamente em não fazer mais leitura coletiva aberta, porque dá muito trabalho. Porque tem muitas coisas e muita gente fica exigindo coisas que não era para exigir, sabe? É só uma leitura coletiva, é tão tranquilo, sabe? Não precisa dessa pressão, então é a vida que segue. Dessa vez, essa próxima leitura coletiva eu quero fazer bem mais tranquilo, não vou fazer com a mesma pressão do Guerra e Paz, mas e vai ter também algumas mudanças. Não terá live de introdução. Por que não terá live de introdução? Quando eu fiz a leitura coletiva de A Montanha Mágica, eu fiz uma live de introdução. Então, não adianta fazer uma live de introdução, falar um pouco do autor, enfim, porque ia ficar repetitivo. Eu vou até deixar linkado aqui nos cards a live de introdução que eu fiz sobre A Montanha Mágica. Então, lá vocês podem ver e saber um pouco da família e do Thomas Mann, enfim. E aí, dessa vez, vamos ler os Buddenbrook. Buddenbrook é um livro bem interessante do Thomas Mann. Ele é bem mais fino do que os outros, ali comparado com A Montanha Mágica, o Guerra e Paz, o Tolstói, enfim. Só tem 700 páginas, é porque aqui tem uns textos a mais, tá? Assusta um pouco. Mas dizem que esse é o livro mais acessível do Thomas Mann. Foi escrito em 1901, foi o primeiro romance do autor. Aqui vai trazer um declínio, uma tragédia familiar. Algumas gerações a gente vai acompanhar, dizem que é brilhante, é viciante. Então eu tô louco para descobrir, tô louco para saber. Se eu não chego nada, esse livro tá no 1000 livros. Ele vive entrando naqueles desafios, né? 1000 livros para ler antes de morrer. Eu não sei se ele tá no Rory Gilman, não cheguei a conferir.
Mas vamos lá, vou até ler um pouco aqui sobre o que se trata o livro para vocês ficarem um pouco espertos sobre ele. O primeiro romance de Thomas Mann, publicado em 1901, este livro monumental acompanha a saga dos Buddenbrook, que é a família, né? Uma família de comerciantes abastada no norte da Alemanha. 4 gerações são retratadas na crônica familiar inspirada na linhagem do próprio escritor e situada numa cidade com todas as características de Lumburg. Lumburg é a cidade onde o Thomas Mann nasceu. Lembrando que nessa família do Thomas Mann, a mãe dele era brasileira, tá? Brasileira, não estou inventando, é brasileira mesmo. A terra natal dos Mann. Com personagens vívidos, diálogos brilhantes e elevada riqueza de detalhes, o autor lança um olhar preciso sobre a vida na burguesia alemã. Entre nascimentos e funerais, casamentos e separações, desentendimentos e rivalidades, sucessos e fracassos, esses acontecimentos sucedem-se ao longo dos anos, mas à medida que os Buddenbrook sucumbem à sedução da modernidade, o declínio moral e financeiro parece estabelecido. O leitor contemporâneo encontra intacto o frescor e o fascínio deste que é considerado um dos principais romances do século XX. Bem interessante, né? Porque a gente vai observar também, de acordo com essa sinopse, a modernização, então o declínio dessa família, que é talvez uma família muito tradicionalista, então acho que vai ser bem interessante. As discussões será via Meet, e aí eu tô pensando ainda, não decidi se o Meet eu vou jogar no YouTube e deixar ao vivo, ou, como eu estou fazendo nas últimas leituras coletivas, ou se eu deixo só a nossa salinha lá fechada, e aí a gente discute tudo e eu deixo gravando. Depois eu baixo esse vídeo e jogo lá no YouTube e quem quiser ver depois pode ver. Estou pensando dessa forma, isso a gente vai decidir juntos, tá bom? Fica bem mais tranquilo dessa forma, que eu quero decidir junto com vocês que vão participar da leitura coletiva. A leitura coletiva não é paga, não precisa dar nada de dinheiro, como tem algumas leituras coletivas que são pagas, mas não é paga, não precisa entrar no clube nenhum. Aqui embaixo eu vou deixar o link de um grupo no Telegram, quem quiser entrar lá, para conversar com a galera que vai participar. E, enfim, só ter cuidado porque esse grupo vai ser exclusivo para leitura coletiva e não tá colocando lá spams, promoções, links de outros canais, é exclusiva para leitura. Então lá é um campo para discutir a leitura. Enfim, vamos para a nosso cronograma. O cronograma está muito tranquilo, eu vou deixar até aqui na tela para vocês verem. No final das contas, essa leitura coletiva não vai durar muito tempo, né? Até porque não é um livro grande, 700 páginas, então vai ser bem mais tranquilo ler. Vamos começar a nossa leitura no dia 27 de maio, isso vai ser no sábado. Não teremos live de introdução, como eu já falei anteriormente, porque a live de introdução fica repetitivo. Vou deixar aqui no link uma live de introdução que eu fiz para Montanha Mágica, então lá vocês podem ver um pouco. Na live de introdução que eu falo sobre a vida do autor. E aí começaremos dia 27 de maio e vamos até o dia 22 de julho, finalizando a leitura coletiva. Uma coisa interessante aqui que vocês podem perceber, geralmente eu estou deixando aqui 2 capítulos por dia, eu fiz por dia no calendário, ficou bem bacana, 2 capítulos por dia, muito tranquilo, gente, não tem nem como atrasar essa leitura. Além do mais, de eu deixar 2 capítulos por dia, eu ainda dei um refresco para vocês, aliás, 2 refrescos e bem geladinho. Olha aqui, entre o dia 24 e 30 de junho, eu deixei uma semana aí sem metas, um intervalo de respiro. Isso é interessante porque quem está atrasado consegue ficar em dia. Além do mais, quem não está atrasado vai descansar, ler outras coisas. Em julho, eu deixei outro intervalo de respiro ali. E aí, entre o dia 15 e o dia 21 de julho, eu deixei essa semana todinha de intervalo. Quem está em dia descansa, quem não está em dia não descansa, tem que colocar em dia. Brincadeira, gente. Mas quem não está em dia, aí é bom essa semana de intervalo porque consegue ficar em dia. E finalizaremos nossa leitura coletiva no dia 22 de julho.
E aí quando quando finalizar, né, vamos para outra leitura coletiva. Mas vocês podem ver aí o quanto tá tranquila essa leitura coletiva. Aí vocês vão me questionar, Christian, onde eu pego esse cronograma? Aqui embaixo eu vou deixar o link para vocês baixarem. E eu digo a vocês uma coisa: se você não ler agora, junto comigo e com a galera, não vai ler sozinho não. Por quê? Porque é bem difícil, é bem pouco provável que você vá ler esse livro só. Vamos ler com a gente, acho que vai ser divertido conversar um pouco sobre os escritos de Thomas Mann. Thomas Mann sempre traz ótimas reflexões. E esse livro, que quem tá aí com trauma da Montanha Mágica, é bem diferente da Montanha Mágica. Eu sei que muitos de vocês têm esse livro aí na estante, ó, tira a poeirinha e vamos ler Os Buddenbrook. Dia 27 a gente começa, tá joia, gente? Então espero vocês e eu acho que vai ser bom demais. Entra nos links aqui embaixo. Ah, tá em promoção esse livro na Amazon, se vocês quiserem adquirir. Só compre aqui através dos meus links de afiliado, tá? Tem um link aqui embaixo que você vai ser direcionado diretamente para a promoção. Vamos lá, gente. Eu espero vocês. Um cheiro. Vejo vocês na leitura coletiva. Até mais.